E também escolhido hoje para trazer a tua mensagem, eu quero apresentar, entregar a vida dele ao Senhor, te pedir que o Senhor use a boca, o testemunho, a mente, os pensamentos, a sabedoria que o Senhor já derramou sobre ele, os gestos, as expressões, o Senhor use tudo, Pai, e fale com a tua igreja. Fique à vontade com a vida de Murilo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Mateus. Amém. Boa noite, amados. Pode mandar beijo para a turma? Mamãe, Juru, tia Edla, Videira Panambi, Videira Sertão. Beijo para todos vocês. Hoje é um privilégio estar aqui mais uma noite com vocês e a gente vai repartir esse pão que Cristo nos entregou. É uma mensagem bem conhecida. A gente vai meditar um pouquinho hoje em Gênesis. Acho que todo discípulo hoje, todo mundo hoje está relendo a Bíblia aí, né? Não é isso mesmo? A gente está relendo a Bíblia todo ano, então a gente começa sempre de Gênesis a Apocalipse, é assim que a gente faz todo ano. E nessa caminhada, a gente vai meditar um pouquinho hoje aqui a respeito dessa passagem tão importante. Eu confesso para vocês que eu passei a minha vida toda lendo a Bíblia, né? A gente sempre tem esse costume de ler de Gênesis a Apocalipse todo ano, ler a Bíblia toda, fazer o plano lá que tá previsto para a gente. E sempre, na hora que chega nesse momento de Abraão, eu passei a minha vida toda focada ali naquilo que chama a atenção da gente, que é o milagre de Isaac, né? Ele recebe a promessa e que Sara, estéril, vai receber o filho. Eu focava sempre naquela fé que saiu lá da terra dele e foi lá para a terra prometida, atendendo ao chamado de Deus. Enfim, eu estava sempre ligado e sempre atento a esses momentos da vida de Abraão. Mas o Gênesis 15, eu via lá a conversa, obrigado, Sérgio, eu via lá aquela conversa entre Deus e Abraão, nessa época ainda Abraão, e realmente eu via ali importância e tal, mas eu sempre focava nos outros momentos da vida do nosso pai da fé, do pai da fé. E eu queria focar um pouquinho hoje, porque nesses dias aí que eu fiquei meditando nele, no Gênesis 15, eu conheci algumas coisas, eu vivenciei alguns momentos da minha história, eu pude relembrar alguns momentos da minha vida que realmente eu nunca imaginei a importância que o Gênesis 15 tinha ali na vida de Abraão. E eu queria ler com vocês, eu vou ler o trecho rapidamente aqui, para a gente relembrar ele, e depois a gente vai focar em alguns pontos principais a respeito desse episódio aí na história de Abraão. Os meninos da mídia, se puderem colocar aí para a gente. A partir do versículo 1, a minha versão é a NVI, a gente vai ler aí Gênesis do versículo 1 até o 21. Eu vou ler todo e depois a gente vai focar em alguns momentos aí, para a gente meditar em alguns aspectos dessa mensagem para a gente. Vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho.
Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém. Eu vou fazer uma breve oração para que a gente medite um pouquinho logo a seguir. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado, Senhor, por esta semente, Senhor, que o Senhor nos entregará hoje para plantar em nosso coração. O Senhor nos traz à memória um grande momento da nossa vida de fé, que está ligada à vida de Abrão. Que nesse momento o Senhor nos use através das palavras, através da comunhão, da nossa ligação que temos como corpo de Cristo aqui nesse lugar, para que a gente receba de Ti a vontade necessária para cumprir a promessa na nossa vida, Senhor. Te agradecemos por esse momento, te entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém. Amados, a relação de Deus com a humanidade, ela sempre teve a ligação entre as alianças e as promessas. Deus costuma revelar as suas intenções, as suas promessas, através de alianças, e essas alianças estão sempre vinculadas a uma promessa que será cumprida ao longo das gerações. Abraão foi um desses exemplos, que marca a nossa trajetória cristã. Ele ensina a gente a respeito do que é a fé verdadeira, dentro de um contexto que a gente já conhece. A história de Abraão é uma história bem conhecida, porque ele sai de uma terra que é politeísta, uma terra de costumes completamente diferentes ao que ele vai aprender e ao que ele vai formar nas gerações seguintes. Deus escolhe ele para sair ali de Ur dos Caldeus, e ele vai atravessar todo aquele Oriente Próximo até chegar na terra prometida, Canaã. E nessa caminhada, ele vai sendo moldado, tendo seu entendimento transformado, e muitos dos pensamentos da história de Abraão está ligada muito àquilo que ele vivia. E Deus conversou com Abraão, entendendo aquilo que Abraão conhecia. E esse pacto aqui era algo que era uma rotina na vida de Abraão, ali naquele ambiente que ele estava. No tempo antigo, os pactos eles eram utilizados como uma referência para tratados de paz entre reis. Então, nessa época ali, muitos reis ali, ainda não tinha nação como a gente conhece hoje, mas você tinha ali alguns reis, alguns ajuntamentos de pessoas, e esses pactos, eles regulavam as relações entre essas pessoas, entre essas nações, entre esses povos que ali viviam. Alguns povos tribais, alguns povos de clã. Então, enfim, esses pactos, eles faziam a ligação entre as relações. Então, um rei mais poderoso, ele realizava um pacto com um clã, um povo mais humilde, mais simples, e esse povo mais humilde, ele devia uma certa obediência àquele rei maior que protegia. Então, Abraão estava inserido nesse ambiente aí de pactos. Abraão também era um comerciante,
ele veio de uma terra de muito comércio, era uma terra muito poderosa, que a característica também era o comércio. Então, muitas dessas regras comerciais, a venda de mercadoria, a troca de mercadoria, a venda de gado, ela estava sempre vinculada a um pacto, a uma relação contratual. E esses pactos eles tinham características específicas. Abraão foi um sujeito que ele, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada, ele foi enriquecendo, ele foi se enchendo, Deus foi entregando para ele recursos materiais, afinal de contas ele estava formando uma grande nação. E então, ao longo dessa caminhada, Abraão teve essa característica na sua trajetória, né, de ir formando uma grande quantidade de recurso material, e um grande número de pessoas iam acompanhando a vida de Abraão, seus familiares, escravos, ele treinava homens para defender. Então, Abraão era esse sujeito aí, vocês conhecem a história dele. Nesse momento desse pacto aí, que Abraão está vivendo, Abraão já tinha vivido algumas coisas. Deus havia encontrado ele lá, no Gênesis 12, ele já havia recebido esse chamado, ele já tinha saído da terra dele, de Ur dos Caldeus, já tinha passado pelo Egito. Teve um episódio que vocês lembram, passando pelo Egito, o faraó se engraçou pela beleza de Sara, ele ficou com medo, ele até pediu para Sara, diga ao pessoal lá que vai vir atrás de você, que você é só minha irmã, e de fato era minha irmã. Então, para uma forma dele não ser punido, nem ser preso pelo faraó, Deus deu uma prensa lá no faraó, mas rapaz, você vai, a mulher do cara lá, tal, vou pegar você aí, tal, e o faraó acaba indo para cima de Abraão, aí ela, sua mulher, você mentiu para a gente, mas assim, Deus chegou para a gente e disse que se a gente fizesse qualquer coisa com você, sua esposa, o negócio ia pegar para a gente, vou te entregar aqui mais uma quantidade de riqueza para você. Então, Abraão já tinha passado, nessa trajetória dele, por alguns momentos importantes da vida dele. Ló encheu o juízo de Abraão também, era um sobrinho que ele acabou carregando junto durante essa trajetória, e Ló deu alguns problemas, teve um conflito de reis ali na região, isso está em Gênesis 14, e Abraão foi chamado para defender Ló. Nessa confusão de reis lá, acabaram levando Ló preso, e Abraão foi lá, junto com o exército dele, selecionou ali 318 homens lá do seu clã, que ele havia treinado para defender o próprio clã, e foi lá salvar Ló, e de fato ele conseguiu trazer Ló de volta. Eles já tinham se separados. Abraão já conhecia a sua terra, inclusive. Deus já havia aparecido para ele, dito para ele onde seria a terra. Teve um momento de disputa entre ele e Ló. Os pastores dele começaram a brigar. Isso está ali em Gênesis 13 também. Os pastores dele começaram a brigar. Era tanta terra que os pastores começaram a entrar em confusão. E Abraão chegou assim: olha, Ló, escolha aí aquilo que você quiser. Então, Ló escolheu uma área que aparentemente era uma área muito promissora, e Abraão ficou com todo o resto, e todo o resto de Abraão acabou sendo um grande território que posicionou uma grande nação e o posicionou num ambiente realmente de riqueza. Então, Abraão já tinha vivido tudo isso. Chegando nesse momento aqui, ele chega para Deus, e na dúvida dele, mas Deus, o Senhor me prometeu que eu seria abençoado, que eu teria um filho, mas está tudo bem, está de boa, minha vida está toda organizada, está bem resolvida, eu vou me contentar aqui com Eliezer, que era o servo dele na época. Eliezer era o servo que ele havia criado desde menino, que servia a Abraão. Ele já estava contente que aquela promessa estava resolvida na vida dele com o servo dele, Eliezer. E Deus chama Abraão e fala assim para ele, está no versículo 4, fala assim: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Ele tira Abraão da tenda dele. Abraão teve aquela visão ali dentro da tenda, e Deus tira ele e mostra a sua grandeza, mostra a infinitude daquela promessa, mostra para Abraão a visão futura, a visão de eternidade que aquela promessa de descendência traria para Abraão e para toda a nação de Israel, alcançando a todos nós aqui hoje.
E Abraão, de fato, crê imediatamente nessa promessa de Deus. Tem um grande ensino para a gente aqui, porque apesar dessa dúvida, apesar de Abraão ter vivido isso tudo, ter recebido a proteção de Deus ali durante todo esse momento, ele tinha suas dúvidas e estava contente com aquilo que estava reservado para ele naquele momento. Deus tira ele da perspectiva. Isso me ensinou muito, porque durante uma boa parte da minha vida, eu acabei me contentando em ficar debaixo da tenda, e estava ali crente que minha vida estava resolvida com tudo aquilo ali que eu tinha recebido debaixo da tenda. Só depois que a gente sai da tenda, que a gente contempla a soberania de Deus, que a gente contempla o poder de Deus, é que a gente consegue ver de fato a promessa que Ele tem nas nossas vidas. Toda vez que a gente tiver com dúvidas a respeito de Deus, toda vez que a gente tiver, não, para mim está de boa aqui, eu estou contente aqui debaixo da tenda, isso aqui já está beleza para mim, façam o exercício de Abraão, coloquem nas suas orações, tentem sair da tenda e contemplar a soberania de Deus, o poder de Deus, que vocês vão alcançar a promessa de Deus na vida de vocês. Eu fiz isso em alguns momentos da minha vida e, de fato, eu consegui viver, de fato, coisas simples, coisas grandiosas, mas eu senti e vivi a presença de Deus o tempo inteiro, como Abraão estava aqui. E teve um gesto, uma ação importante de Abraão aqui, que foi, está aí no versículo 6, fala assim: Abraão creu no Senhor e lhe foi creditado como justiça. O crer de Abraão, a obediência no momento da dúvida, no momento que ele estava ali diante de Deus, diante da promessa de Deus, foi imputado a ele como justiça. Mais tarde o apóstolo Paulo utiliza esse momento desse pacto como referência para todos nós. Se os meninos da mídia puderem colocar aí Gálatas 3, de 6 a 9, só para a gente relembrar, depois a gente volta. Eu vou ler para vocês aí. Aí são palavras do apóstolo Paulo aí na carta aos Gálatas. Fala assim: ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Pode passar o 7, meninos, por favor? Saibam, portanto, que aqueles que têm fé e que são filhos de Abraão, provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão: por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. A fé de Abraão foi a fé que foi justificada na pessoa de Jesus Cristo. A partir do momento que a gente entra no novo pacto, no pacto da graça, mais ou menos 2000 anos depois desse pacto firmado aqui com Abraão. A fé de Abraão, ela é imputada ao próprio Abraão e a todos nós, palavras do apóstolo Paulo confirmada, como justiça. Isso é um novo princípio de vida para a gente, porque às vezes a gente está na dúvida, a gente não sabe se a gente está preparado ou não para assumir esse pacto, para assumir essa aliança com Jesus. Às vezes a gente se acha assim: rapaz, eu não sei, rapaz, eu não consigo estar junto, eu tenho meus problemas aqui pessoal, eu tenho essa dificuldade, meu trabalho toma muito tempo, eu tenho esse problema de relacionamento, eu tenho meu problema com minha família lá, e isso dificulta eu estar presente na vida em Cristo, na vida do corpo de Cristo. E na dúvida, pessoal, a ação de Abraão, a decisão de Abraão mostra para a gente que a decisão de crer e obedecer é imputado a nós, confirmado pelo apóstolo Paulo. A nossa fé, firmada em Jesus, é nos imputada a justiça. Então, qualquer desculpa que a gente tenha, qualquer justificativa que a gente tenha para a nossa dúvida, para não tomar, não assumir essa decisão, não ir adiante na visão que a gente recebeu de Cristo, na visão que a gente recebeu do Espírito Santo, ela nos afasta da justiça de Deus. Se os meninos puderem voltar novamente aí para Gênesis 15, a partir do versículo 7.
Eu venho, esses dias aí que eu vim meditando, conversando muito com o pastor Niles, ele pediu para eu olhar muito. Murilo, olhe o pacto, veja, olhe a natureza dessa conversa, fique diante dessa conversa, e isso me levou também, no meu dia a dia, a me aproximar cada vez mais de Deus, exatamente tentando entender dele, conhecer mais, e nesses momentos que a gente está junto, saber de fato o que é que ele tinha para a minha vida, qual é a vontade dele, e tentando reafirmar essa promessa, esse pacto que eu tenho com Jesus o tempo inteiro. E essa parte aqui, eu quero ler com vocês esse trecho aqui novamente. No 7 diz assim, ele reforça a identidade dele, no contrato, no pacto, na aliança. Eu sou o Senhor que eu te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Aí mais adiante, ele pede a cabra, o carneiro, com 3 anos de vida, e Abraão traz esses animais. Eu queria retomar aqui um pouquinho a respeito da natureza do tipo desses contratos que era feito no Oriente Antigo. Na hora de realizar um contrato, um rei com outro rei menor, enfim, 2 grandes homens de negócios, eles tinham o costume de serrar ao meio corpos de animais, colocavam um de frente ao outro e passavam pelo meio, se encontrando com uma tocha, para mostrar que aquele pacto estava envolvida a vida de cada um. Eles se cruzavam no meio dos corpos, eles dispuseram, né, cada corpo de animal de um lado e do outro, cortava pela metade do boi de um lado, metade do outro, metade do carneiro de um lado, metade do outro, e um rei vinha de lá e o outro vinha do lado de cá, seus exércitos, um de cada lado, e eles se cruzavam no meio do caminho, com uma tocha na mão, o fogo na mão, que representava de fato a conclusão e a assinatura do contrato. E ali diante, os 2 no meio, um dizia para o outro, se eu não cumprir o contrato, eu quero que aconteça isso aqui comigo. O outro dizia a mesma coisa. As testemunhas atrás de cada rei assumiam aquilo ali, e em seguida eles ofereciam aquele sacrifício aos deuses deles lá. Esse era o ambiente que Abraão vivia. Deus resolveu ir no cartório de Abraão para assinar esse acordo aqui com Abraão, e pediu para ele fazer a mesma coisa. Abraão fez o que Deus havia pedido para ele, e cerrou no meio lá os animais, colocou no meio, e colocou assim, Abraão trouxe todos os animais, cortou ao meio, colocou na metade, em frente ao outro. Nisso, as aves de rapina tentavam se aproximar, ele enxotava, e ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então, o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus entrega para Abraão uma promessa do que aconteceria. Isso aqui acontece na 4ª geração, quando Moisés relata isso. O povo hebreu havia sido escravizado pelo faraó no Egito, fica escravizado lá 400 anos, depois Moisés liberta aquele povo. É entregue para Abraão uma promessa de Deus. Depois que o sol se pôs, no meio da escuridão, um fogareiro esfumaçante com a tocha acesa passa por entre os pedaços. Abraão estava dormindo. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. E ele cita os povos que moravam ali naquela região. No meio daquele ritual de contrato, no meio daquele pacto de sacrifício que era comum na época, Abraão tem uma visão de Deus, uma teofania. Deus se manifesta naquele momento como um fogo que passa por entre os animais, assegurando o cumprimento daquele pacto. Abraão, eu vou te dar a tua descendência. Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu te prometi. A sua descendência vai ser dona dessa terra aqui que eu estou te entregando. E ele diz no final assim, ele fala exatamente assim, Deus fala assim, dei esta terra. Ele mostra para Abraão, ele não diz que vai dar a Abraão, ele não coloca a afirmação no tempo futuro, ele deu a Abraão
a terra. O fato de Deus cruzar entre os corpos dos animais de um lado e do outro, significa que é uma promessa incondicional. Ele é a parte responsável do contrato. Se Abraão quebrar o contrato, ele garante a promessa, ele garante o cumprimento do contrato, graças a essa promessa, pagando com a própria vida, entregando o seu próprio sangue, rompendo-se, cortando ao meio, numa cruz, ele se partiu e cumpriu esse contrato, para que os filhos da fé de Abraão, que foi tido como justo, justificado, vivessem aquilo que a gente vive aqui hoje. Essa promessa de Deus de viver sobre a sua graça, de viver sobre a sua determinação, sobre o seu cuidado, sobre a sua soberania, feita com Abraão, a gente vive isso hoje aqui na terra. Esse momento de vida, esse pacto, essa aliança que Abraão fez lá 2000 anos antes de Cristo, a gente acabou experimentando isso. Eu sempre passei por esse momento aqui, e rapaz, e não tinha imaginado, não tinha medido, não tinha caracterizado a importância dessa conversa, desse pacto feito com eles dois, e esse alcance, até hoje, dessa promessa que atinge a todos nós, atravessando não só a descendência de Abraão, a descendência que vocês já conhecem, Isaac, aí vem Jacó, e aí vem toda a sequência que vocês conhecem, mas chegando até a gente, através da fé, uma descendência de fé, simplesmente por crer e obedecer ao chamado de Deus. Há uns 15, uns 30 dias atrás, a gente vai entendendo a promessa de Deus sobre a nossa vida a partir de coisas simples, coisas grandiosas a gente vive. Então, de repente, a gente está lá, tem um grande empreendimento e a gente inaugura lá e a gente começa a abençoar várias famílias. A gente viu aqui a promessa de Deus se cumprindo na vida de muitos irmãos aqui e a gente se alegra. Alguns irmãos aqui inauguraram recentemente a lojinha, né, de doce, Glória ali, Maria ali e tal. A gente vê o cumprimento da promessa de Deus naquilo que foi determinado para a nossa vida, e a gente se alegra nesses momentos de prosperidade na vida da gente. Coisas simples, coisas comuns, corriqueiras do dia a dia, na hora a gente começa a abençoar a vida de outras pessoas a partir da bênção que a gente recebe. Há uns 15 dias atrás, a gente estava viajando e a gente chegou lá num hotel lá em Aracaju e parecia que tinha dado tudo errado lá. Na hora que a gente chegou lá, rapaz, parecia um negócio de um ló lá que foi confusão, era um ló ali presente na vida da gente, para a gente destravar aquele negócio. E agora, como é que destrava um ló? Chegamos no hotel, e chegamos num quarto, o quarto cheio de mofo, era um hotel que estava em mudança, aí não, vai para outro quarto. A gente passou por uns 3 ou 4 quartos, até achar um quarto para a gente ficar lá. E aí a esposa, agoniada, estressada, e os meninos também e tal. Aí beleza, a gente conseguiu resolver, tal, a gente foi lá e resolvemos uma questão de ló. Rapaz, foi o nosso ló naquele dia. E nesse mesmo dia, a gente fomos jantar lá. E rapaz, nesse jantar, o mais velho, o primogênito, ele combinou aí com os pastores dele, com o doutor André, com o Andrezinho e com Camila. Eles combinaram lá que ia anunciar para mim o batismo nesse dia. Rapaz, eu quero me batizar, meu pai. E aí escolheu a data do meu aniversário de 48 anos para anunciar que ele recebeu a voz lá do Espírito Santo, ele queria se batizar. Eles se macomunaram aí, os 2 pastores dele, e junto com o pastor Niles aí, e guardou nesse dia. E aí, rapaz, a gente conversando ali na mesa, eu me lembro até hoje da mesa, a roupa que estavam vestindo e tal, e a imagem que eu guardo dessa viagem que a gente fez. Por mais que essas dificuldades, por mais que a gente tenha um ló na nossa vida, é nessa hora que das pequenas coisas do dia a dia, se a gente tiver com os olhos na promessa, a gente não perde a presença de Deus. Então, foi uma viagem que marcou a minha vida, porque naquela viagem, mesmo com esses contratempos, o que ficou marcado para mim foi o presente de aniversário, e a gente comemorou ali, celebramos. Quando chegamos aqui no domingo, foi mais abraço, mais presente aqui. Então, por mais que a gente enfrente essas dificuldades diante de um faraó no meio do caminho,
diante de um Ló, de um sobrinho, que esteja ali na cola da gente para a gente destravar. A presença de Deus, o foco na promessa, crer e obedecer é quem garante que a gente viva a presença de Deus e que a gente receba essa promessa todos os dias da nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, num empreendimento que a gente recebe ali de bênção, numa promoção de trabalho em que a gente vai ser posicionado, numa UTI. Dani recentemente foi lá numa UTI. O que é que Deus faz, rapaz? Botando um servo dele, uma filha dele, uma pastora dele dentro de um ambiente desse. Ele vai botar uma pessoa dessa para ir abençoar. Então, era para a família ter se desestruturado, se desesperado no ambiente de UTI, e estava lá ela lá, uma missionária, uma pastora lá, conduzindo um ambiente tão duro, tão difícil, um ambiente de UTI. Então, se a gente mantiver os olhos, saímos da tenda, olhar para o céu, olhar para as estrelas, contemplar o poder de Deus, a gente vai viver a promessa de Deus, amado. Basta só que a gente saia da nossa tenda, que a gente não se limite pelas nossas crenças, que a gente não se contente com o nosso Eliezer que está lá, servindo a gente de boa tal, mas Deus tem muito mais. Deus tem além, as estrelas para a gente viver, e essas bênçãos não são para a gente não, são para que a gente abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Eli inaugura uma loja lá de doces tal, quando Lore inaugura uma loja de doces tal, eles têm que abençoar todo mundo que chega lá, luta lá, recebendo as pessoas de boa lá na loja. As pessoas vão chegando e vão recebendo o que eles receberam de promessa na vida deles. Eu queria pedir que vocês fiquem de pé, eu queria fazer uma oração com vocês, queria que vocês fechem os olhos agora, meditassem um pouquinho sobre a vida de vocês, fechem os olhos. Eu queria que vocês olhassem para a vida de vocês nesse momento, de onde vocês saíram, da Ur dos Caldeus de vocês, que pode ser uma posição, sei lá, no casamento de vocês, na família de vocês. Vocês ouviram o chamado de Deus na vida de vocês e vocês estão se deslocando em direção à terra prometida. Feche seus olhos agora, vamos olhar e contemplar nesse momento as nossas vidas. Eu quero orar com você que saiu nesse momento aí da sua casa, chegou aqui hoje e recebeu uma mensagem, uma semente que te relembra um pacto, que te relembra uma aliança que você fez lá atrás, e que de vez em quando você fica com dúvida, você esbarra em algumas dificuldades, acha que não consegue ir adiante por conta das suas dúvidas, porque você acha que não consegue. Abraão pensou assim também, e Deus pediu para ele sair da tenda. Sai, Abraão, vem aqui para fora. Ele tira Abraão de dentro da tenda, que é a sua dúvida, que é o seu Eliezer, algo que você está ali, sem força, sem coragem, contente com não, aqui está de boa, eu quero ficar aqui mesmo, quietinho. Mas você sabe que você precisa sair da tenda, porque Deus quer te levar para a terra dele, para a terra prometida. Saia da tenda, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Foi assim que ele conversou com Abraão, foi assim que ele levou essa promessa ao conhecimento de Abraão, e ele assinou isso com o sangue do Calvário, assinou isso com o sangue do seu próprio filho. Abraão repartiu ali aqueles animais, como era costume dele, mas Deus repartiu o filho dele, ele dividiu ele, simplesmente para que a gente pudesse viver a promessa. Você que quer hoje afirmar o seu compromisso com Jesus, a sua aliança com Jesus, você que quer hoje fazer um pacto com Jesus, se você quiser vir até a frente aqui, pode vir, eu quero orar com você. Você que já fez um tempo atrás o seu pacto, mas que você está na dúvida, como Abraão, passou por momentos de dificuldade, você quer reafirmar, vem até aqui que eu quero orar com você hoje. Eu queria que você saísse da sua tenda, olhe para o céu aí no seu coração, olhe para o céu no seu coração. Isso que você está vendo dentro do seu coração são as estrelas,
é a promessa de Deus para a sua vida. Uma terra que vai atravessar a eternidade, uma descendência de pessoas que vai atravessar a eternidade, recursos de toda monta que vai atravessar uma eternidade, simplesmente para que você viva a promessa de Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por essa semente plantada hoje, em que o Senhor nos traz à memória, Senhor, esse momento das nossas vidas em que a gente reafirma um pacto que aconteceu 2000 anos antes de Ti, e agora 2000 anos depois, estamos aqui nesse lugar que o Senhor desenhou, determinou para que a gente estivesse juntos aqui, como um só corpo, para viver a promessa em nossas vidas, Senhor. Nos leva, Senhor, à terra prometida em nossos casamentos, Senhor. Nos leva a uma terra prometida em nossas famílias, Senhor, com a criação dos nossos filhos, Senhor. Nos leva, Senhor, aos nossos empreendimentos, Senhor, aos nossos sonhos que o Senhor já tem para a gente. A gente não quer segurar essas bênçãos conosco, Senhor. Aquele sonho, aquele empreendimento, aquele projeto que está lá, pelo medo, pelo receio, pela dúvida, que estamos ali debaixo da tenda, a gente quer contemplar a eternidade, os céus que o Senhor nos prometeu, Senhor. Hoje aqui nesse lugar, Pai, a gente quer reafirmar esse compromisso contigo, Pai amado. É hoje aqui nesse lugar, em nome do Teu Filho, hoje nós fazemos esse pacto novamente, nós reafirmamos esse pacto, um pacto eterno, que garante a nossa vida eterna, de bênçãos e de promessa sobre a nossa vida. A garantia dessa aliança, o Senhor já deu, Pai, o Senhor já deu na cruz do Calvário. Basta apenas que a gente creia e que a gente obedeça, para que a justiça hoje aqui nesse lugar seja também nos imputada, como foi também Abraão. Graças te damos, Pai, em nome do Teu Filho, pela noite de hoje, pela semente plantada. Te entregamos, queremos viver essa promessa, em nome de Jesus. Segue os seus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
glória a Deus por essa palavra. É isso aí, queridos. Existe uma promessa de Deus sobre você. Essa promessa já foi realizada nas regiões celestiais. Então, desfrute o caminho que Ele te confiou. Nesse mundo terás aflições. Tenha de bom ânimo, que Ele venceu por mim e por você. E como os legendários daqui da videira conhecem, desfrute o caminho. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana. Dou como encerrada a nossa celebração.